Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Pitágoras, nossa segunda aula de Pitágoras aí nessa semana, última aula da nossa semana de matemática. Lembrando, tem que entregar tarefa, pessoal. Tem lá o link da tarefa desde o começo da semana, está disponível para vocês. Entra ali na seção entregar tarefa do dia 4/2. Vocês têm que anexar as fotos que vocês fizeram os exercícios até agora, tá? Lembrando que vocês tiveram uma semana, eu passei o último exercício na quinta-feira passada, que são os exercícios da semana passada. Nenhum que eu passei essa semana é para ser entregue agora, eles vão ser para ser vistados na quinta-feira que vem, vocês provavelmente estarão em presencial. E esse da semana passada, lembrando também que a aula do dia 25 de fevereiro, vocês tiveram a aula inteira enquanto eu estava vistando para estar fazendo esses exercícios. Então não esqueçam de entregar. Lembra que tarefa vale ponto na média, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre Pitágoras. Teorema de Pitágoras aplicado em alguns outros casos aqui, ainda sem contextualização, ainda só exercício de geometria. Mas antes de falar do Teorema de Pitágoras, eu queria comentar uma coisa básica que eu acredito que muita gente saiba, lembre, mas é sempre importante retomar, porque é um ponto que aparece bastante em vários exercícios de matemática e física, tá bom? Que são os triângulos 3, 4, 5 e os seus múltiplos, né? O que é um triângulo 3, 4, 5, pessoal? O triângulo 3, 4, 5 ele tem uma sequência dos lados onde os catetos vão valer 3 e 4. Um dos catetos vale 3, outro cateto vale 4. E repara que 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Pelo teorema de Pitágoras, se eu somar os dois, dá 25. Isso é igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa seria 5. Então, toda vez que eu tenho um triângulo que tem os catetos como 3 e 4, a hipotenusa obrigatoriamente vai ser 5. Toma cuidado não confundir, né? De repente você pega um cateto 3, uma hipotenusa 4, o outro cateto não vai ser 5, né? A hipotenusa é o maior dos lados, não faz sentido nenhum a gente ter a hipotenusa menor do que os catetos, tá bom? Só que é importante de lembrar que toda vez que eu tiver um triângulo 3, 4, 5, ele pode aparecer dessa forma mais simples, né? Você tem o 3 e o 5, né? O 5 na hipotenusa, o 4 e o 5 com o 5 na hipotenusa, ou o 3 e o 4, os dois no cateto, e você completa o outro lado. Agora, você pode também aparecer esse triângulo 3, 4, 5 multiplicado todos os termos, todos os catetos e a hipotenusa para o mesmo lado. Por exemplo, se eu tiver 6, 8, repara que 6 é 3 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Então, a hipotenusa vai ser 5 vezes 2, que é igual a 10, tá bom? Então, assim como eu tenho 3, 4, 5, eu tenho 3, 4, 5 multiplicado por 2, que é o 6, 8, 10. Eu posso ter o 3, 4, 5 multiplicado por 3. Né? A hipotenusa seria 15, o cateto 4 seria 12, o cateto 3 ficaria 9. Tá? Eu poderia ter multiplicado por qualquer número, 30, 40, 50, tudo bem? Então, é importante, vai cair bastante exercício de física para vocês, triângulos 3, 4, 5. E saber isso poupa um tempo violento para a gente poder resolver os exercícios, ok? Vamos dar sequência? Bom, então vamos lá, pessoal. O exercício 698 que a gente vai trabalhar na aula de hoje, o mesmo esquema da aula de ontem, tá? Vou dar umas dicas, vocês fazem os exercícios, qualquer coisa, entra lá no Classroom, no Meet, e tira dúvidas comigo, tá bom? Só que agora não está diretamente em triângulos, são algumas figuras que a gente pode achar um triângulo nele, um triângulo retângulo sempre, nunca pode ser um triângulo que não seja retângulo, para que a gente possa achar aí alguma medida, e no caso a gente quer a medida da área. Né? Então, um retângulo, como que eu acho a área de um retângulo? É lado vezes lado. Então, eu já tenho que um lado é 6, mas eu tenho que a hipotenusa, a diagonal aqui, é 6 raiz de 5.
Eu não posso multiplicar os dois e esperar achar a área com isso, porque eu preciso fazer esse 6 vezes esse lado aqui de baixo. Mas repare que aqui eu tenho um triângulo retângulo, e aí eu consigo achar o valor do meu x aqui, multiplicar os dois para achar a área. Só cuidado quem que é a hipotenusa, pessoal. Não vai colocar esse x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 raiz de 5, que você vai errar. Então, 6 raiz de 5 ao quadrado, porque ele é a hipotenusa, ele fica sozinho, é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Tenta aí, a partir disso, resolver, achar esse valor, que esse exercício é mais simplesinho, acredito que não precisa que eu faça. Vocês têm o gabarito também no livro de vocês, é só procurar que vocês conseguem resolver. Tá bom? Qualquer dúvida está lá no Meet. Pessoal, esse daqui, vamos lá. Acredito também que ele seja bastante simples, mas vou resolver com vocês. O paralelogramo. O paralelogramo ele é composto de duas retas paralelas. E a gente viu que para calcular um paralelogramo eu preciso da base, que vai dar 17, vezes a altura. Só que eu não tenho altura é h aqui. Ó. Bom, mas se eu tenho que esse cateto é 5, eu quero esse cateto h, eu só precisaria da medida desse lado aqui. Um paralelogramo ele é cercado por duas retas paralelas. Né? Então, se esta reta ela é paralela a essa e ela está confinada entre essas duas retas, assim como o outro lado, então aqui também é 13. Né? Os lados também são iguais de um paralelogramo. Os lados opostos de um paralelogramo são sempre iguais. Então, olha o meu triângulo retângulo que se formou ali. Um 5, h e 13. Eu vou ter que 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Né? Então, eu vou ter 169 menos 25, que é o 5 ao quadrado, já passei para lá como menos, é igual a h ao quadrado. H vai ser raiz do 144, que vai dar naquela subtração ali. H é igual a 12. Tá? Então, para calcular a área, 17 vezes 12, 17 vezes 12 vai dar 34, mais 17, eu vou ter 4,204, tá bom? Essa área é igual a 204, certo? Gente, então, acredito que a letra C vocês já imaginam que dá para fazer, né? Eu também preciso dessa altura, né? Base maior, mais base menor. Né? Base maior aqui embaixo, mais base menor. Vezes altura. Cadê essa altura? Como que eu calculo essa altura? Bom, eu posso medir aqui, ó. Essa aqui também é a altura. Tá, e daí eu já tenho a altura, já tenho 25. Putz, quanto que vale esse pedaço aqui, será, né? Ele não me falou. Ele só falou que daqui até aqui é 45. Daqui até aqui vale 30. Então, se daqui até aqui é 45, aqui vale 30, aqui é o quanto falta para dar 45. Tudo bem? Faz esse Pitágoras aí para achar esta altura, tá bom? Aqui é h, aqui é o 25, e aqui é quanto falta para o 30 virar 45. Certo? Bom, e esse exercício aqui, ó? E esse exercício que ele me passou base maior, base menor, não me passou a altura. Ele me passou os lados oblíquos. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso dessa altura aqui, né? Como que eu vou descobrir o valor desse h? Né? O que dá para a gente fazer? Repara, pessoal, que como ele é isósceles, né? Ele tem as duas medidas iguais aqui, ó, ele é completamente simétrico. Então, se você pegar o 41 e subtrair o 17, né? Vai ficar 24. Esse 24 que sobrou, né? Aqui no meio tem 17. Aqui tudo tem 41. Esse 24 é este pedacinho mais este pedacinho. Ok? Então, como é esses dois pedacinhos juntos aí, divide por 2, que você vai ter o valor de cada um dos pedacinhos, né? 12 e 12 de cada um dos lados. E aí você consegue fazer um triângulo retângulo. 12, H e o 20 aí, você consegue achar também o seu valor aí do triângulo retângulo e depois achar a área. Tudo bem? Manda ver, vai trabalhando. Lembra sempre, pessoal, espera
Vê a minha dica, pausa, tenta resolver antes sem dica, tá? É sempre importante esse processo, pessoal, porque matemática a gente aprende fazendo, a gente não aprende os outros, a gente não aprende vendo os outros fazendo, a gente aprende quando nós fazemos. Então, manda ver aí. Ó, pessoal, o losango, ele falou aqui que este lado vale 25. Eu já sei que tem um triângulo retângulo aqui, então esse 25 pode ser uma hipotenusa, né? Eu sei que o losango eu tenho que multiplicar essa diagonal por essa diagonal e dividir por 2, né? Bom, eu já sei que ali é hipotenusa. Eu posso pegar esse 24 e fazer o que com ele? 24 é tudo isso. Então, quanto que vale só essa partezinha aqui? Né? Então, repara, pessoal, que 25, aqui vai ser a metade. Consigo calcular x aqui, ó, que é a metade da diagonal. Então, aí eu descobri essa diagonal inteira. Eu consigo fazer 24 vezes a diagonal inteira, que seria 2 vezes o x, dividido por 2, né? Então, só pegar o 24 e multiplicar por x aí, que você vai achar esta área. Bom, não vou nem falar desse último então, que eu acho que não precisa, né? Tenta fazer aí sem minha dica e aí qualquer dúvida aparece lá no Meet para me perguntar. Eu já dei um spoilerzinho, né? Mas tá bom. Vamos lá, próximo. Nossa, que imagem tremida. Desculpa aí, gente. Acredito que eu não reparei muito bem, devo ter dado uma tremidinha no celular. Mas acho que dá pra ver, qualquer coisa vocês têm o celular não. Vocês têm o livro com vocês. É o 699, dá pra ver os valores pelo menos. Determine a área do triângulo. Bom, pessoal, triângulo retângulo. Para eu descobrir a área de triângulo retângulo, eu comentei com vocês 2 aulas atrás. É só eu fazer lado vezes lado, os lados que formam 90 graus de um triângulo e dividir por 2. Então vai ser 12 vezes esse x aqui, dividido por 2, você vai ter essa área aí, né? Então descobre esse x por Pitágoras e facinho. Já aqui, pessoal, 13, 13 e 10, um triângulo isósceles. Repare que Pitágoras não cabe aqui, até porque eu já conheço todos os valores de lado. Mesmo sem conhecer os valores dos lados, esse triângulo ele não é retângulo, né? Não tem como ele ser retângulo desse jeito. Então, o que a gente vai ter que fazer? Cortar ele no meio. Até porque, o que a gente precisa fazer? Base vezes altura. Como que eu vou achar essa altura aqui? Como que eu acho essa altura aqui? Ó, eu vou ter metade do lado aqui embaixo, já que é um triângulo isósceles, ele é simétrico. Aqui vai ser 5, aqui vai ser 13, aqui vai ser h. Monta-se o Pitágoras aí. Nossa, acho que a gente já fez essa conta em algum exercício anterior aí. Dá uma olhadinha aí que vocês vão identificar. Aí dá para achar a altura a partir disso. Ok? Gente, o último 888, um triângulo equilátero. Eu não vou falar do 888, eu vou falar do triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero tem lado LLL, tá? Se eu cortar o triângulo equilátero no meio, eu consigo achar a altura dele, né? De tal forma que eu vou dividir ele em 2 triângulos assim, ó, onde eu vou ter H, L sobre 2 e L. E eu vou ter que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vale para qualquer triângulo equilátero, né? Essa proporção que eu acabei de fazer aí. Repara, pessoal, que se eu pegar o L ao quadrado, e vou distribuir esse quadrado aqui, ó, vai ficar L ao quadrado sobre 4, tá? Ele estava como mais, vai passar para lá como menos, por isso que eu coloquei menos aqui. Isso é igual à altura, ok? Então, repara que aqui, ó, vou multiplicar em cima e embaixo por 4, para ficar facinho de fazer essa conta. 3 quartos de L ao quadrado é igual a H ao quadrado. Então, H vai ficar igual a L, né, que eu vou tirar o quadrado, tá, pessoal? Eu peguei o quadrado e tirei a raiz. Então, ó, L ao quadrado, tirando a raiz, fica L. O 4, tirando a raiz, fica 2. Só a raiz de 3 que fica na raiz, né? Só o 3 que fica na raiz, tá bom? Ok? Tirei a raiz quadrada. Então, isso é uma fórmula. Se você quiser decorar, ela vai te ajudar muito esse ano. A altura de um triângulo equilátero é sempre lado raiz de 3 sobre 2. Só funciona essa fórmula para triângulo equilátero, mas aparece muito triângulo equilátero para a gente. A gente vai voltar a estudar isso, vou voltar a demonstrar isso várias vezes, e a tamanha importância disso daqui. E aí repara, pessoal, que eu também tenho fórmula para a área do triângulo equilátero.
Já que ele é base vezes a altura dividido por 2, sempre a base vai valer um lado. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. E tem esse dividido por 2 aqui ainda, né? Então, a gente fala que a área de um triângulo equilátero é sempre lado ao quadrado, ó, lado vezes lado, lado ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4, que é esse 2 vezes esse 2. Tá bom? Então, isso aqui é a fórmula da área do triângulo equilátero, isso aqui é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Ah, mas eu não gosto de decorar a fórmula. Tudo bem, então entenda que você pode cortar o triângulo equilátero no meio, separando em duas partes iguais aqui a base, e esse outro cateto é a altura. A partir disso, com Pitágoras, você acha a altura, você acha a área pela área igual a base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Mas isso aqui pode ajudar vocês a resolver este e muitos outros exercícios. Recomendo que vocês comecem a guardar essas formulinhas. Elas vão ser muito importantes para vocês economizarem tempo ao longo dos exercícios, tanto de prova, quanto de vestibular, quanto em vários momentos que vocês estiverem estudando. Tá bom? Vamos para o último. Talvez seja o penúltimo, não tenho certeza. A gente já vê. Mesma coisa aqui, tá, pessoal? Só queria deixar uma coisa bem claro. Ele está chamando aqui, ó, determine a área do triângulo, o seu perímetro 2P nos casos. Então, toda vez que ele escreve 2P, é o perímetro. Este livro que a gente usa, ele chama de P o semiperímetro. Pessoal, o que é um semiperímetro de um triângulo ou de uma figura qualquer? É igual ao perímetro dividido por 2, tá bom? O semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Nossa, mas por que ele fala duas vezes o semiperímetro ao invés de falar o perímetro? A gente vai ver que algumas fórmulas utilizam o semiperímetro e às vezes facilita a nossa vida. Então é bom acostumar com a ideia de semiperímetro, mas entendam que toda vez que ele escrever 2P, ele está se referindo ao perímetro. Então, olha o que ele falou. O perímetro deste triângulo é 40. Né? Duas vezes o semiperímetro é 40. Mas ele não me fala o tamanho de cada um dos pedaços. Talvez aqui fosse 39 e aqui fosse 1. Eu sei que não dá para fazer um triângulo desse jeito, mas talvez aqui fosse 21, aqui fosse 19. Enfim, eu não sei a medida. Mas eu sei que se esse pedaço aqui, a hipotenusa, por exemplo, valer x, quanto que sobra para dar 40 nesse pedaço? Sobra 40 menos x, né? Eu não sei quanto que vale x, mas eu sei que se eu tirar x do 40, vai ser esse pedaço aqui. Fazendo essa montagem, jogo no Pitágoras e consigo resolver. Tá bom? Beleza? Olha lá, pessoal, o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, o perímetro é 54, esse lado é 24. Bom, então 54 menos 24, eu vou ter 30. Né? Pega esse 30. Se o triângulo é isósceles, esse lado é igual a esse lado. Está sobrando 30. Então é 15 e 15. Ok? 15 para um, 15 para o outro. E aí você já tem a montagem do triângulo. Ele quer a área base vezes a altura. Então divide aqui num triângulo retângulo, faz aí o que a gente vem fazendo. Olha um equilátero aqui, pessoal. Você pode utilizar que a gente aprendeu no slide anterior aí, da fórmula do triângulo equilátero. Pega o 36, divide em 3 lados iguais para descobrir o valor do lado. E aí você pode descobrir a área ou através daquela fórmula, ou dividindo ele aí ao meio e calculando a altura dele, fazendo base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Essa letra D, o que ele fez? Ele pegou a mesma coisa da letra B e colocou o valor conhecido em um lugar diferente. Só que eu sei que esse lado é igual a esse, então eu sei que aqui é 25. 25 mais 25 dá 50. Então, cadê os outros 14, né, que falta para dar 64? Tudo bem? Olha lá, pessoal, isso daqui é parecido com o primeiro. Né? Já tenho 60, aqui é 25. Então, chama um de x, chama o outro do quanto falta. Ah, tem um detalhe, né, pessoal? Eu errei a letra A. Aqui não é 40, né? 40 menos 15. 40 menos 15, 25. Tá bom? Desculpa aí, pessoal. Espero que vocês tenham percebido isso antes, não tenham entrado lá para me xingar, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, na verdade, é 25, né? Porque o 40 tirando esse 15 e
Então sobrou 25, aqui é x, aqui é 25 menos x. Mesma coisa aqui, né? Ia sobrar 35, chama de x, e aqui é 35 menos x. Ah, e se eu chamar o lugar errado de x? Se eu chamar aqui de x e aqui de 35? Dá na mesma, pessoal. A única diferença é que seu x vai ter valor diferente, tá? Dependendo de onde você colocar ele. Talvez aqui fosse, por exemplo, 5 e aqui 30. Então seu x valeria 5. Aí se você trocasse de lugar, seu x valeria 30 e o outro lado seria 5. Então nada demais, não tem problema nenhum. Este exercício, ele fala que os dois lados são iguais aqui. E está bem ruinzinho de ver, mas eu acredito que seja 2 raiz de 21. Confere no livro de vocês depois. E isso, pessoal, é a altura, tá bom? Essa vai ser a altura. Vou limpar o slide e eu vou deixar esse isolado aqui, só para a gente conseguir enxergar ele melhor. Que isso aqui a gente vai ter que discutir um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais complicadinho, né? Ele me deu a altura, não me deu nenhum dos lados. Mas se você está esperto nessa aula, você já sabe chamar coisas de x, talvez você já saiba o caminho que você tem que seguir. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, eu vou chamar esse lado aqui de x e como ele é isósceles, aqui também é x. Então esta base ela é 28 do perímetro menos 2x, ok? Então repara meu triângulo retângulo que sobrou aqui. Ele tem hipotenusa x. Esse lado ele é metade de 28 menos 2x, então ele vai ser 14 menos x. Né? 28 menos 2x dividido por 2 dá 14 menos x. E aqui é 2 raiz de 21. Beleza? Faz aí um pitagorazinho que fica facinho de resolver. Tá bom? E por último, o exercício 343. Nossa, que quadrilátero, como que eu vou achar essa área aí? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo, daqui a pouquinho você vê a minha dica. E a minha dica é cortar aqui ao meio em 2 triângulos retângulos e aqui ao meio em 2 triângulos retângulos. De tal forma que, ó, a hipotenusa aqui vale y, né? Você quer saber a área. A área desse triângulo é 15 vezes 20 dividido por 2. A área desse triângulo de baixo é 7 vezes esse x dividido por 2. Como que você vai achar esse x? Bom, você pode fazer aqui 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, vai dar o y ao quadrado, que é o sua hipotenusa. Só que repare que o y ao quadrado ele também é igual a 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, repare que esse y não precisa nem fazer nada com ele. Você pode igualar isso com isso, achar o valor do x, e aí depois você faz a área. 15 ao quadrado vezes 20 ao quadrado dividido por 2, mais 7 vezes x, que você vai ter descoberto o valor por aqui, dividido por 2. Tá bom? Faz o mesmo para cá. Ó, aqui é o y, você vai descobrir o x aqui. Mesma coisa, você acaba resolvendo. Tá bom, pessoal? Então, mais uma aula aí para vocês trabalharem bastante exercício. Na hora que terminar, se quiser ir para a tarefa para adiantar, já ajuda bastante. Qualquer dúvida, estou lá no Meet para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Até semana que vem, se tudo der certo no presencial. Até mais. Abraços.